Olá, sejam todos bem-vindos à aula da semana 2. Nessa semana, nós iremos estudar as instalações prediais de água fria, uma apresentação. Instalações de água fria são um conjunto de tubulações, conexões e dispositivos destinados a conduzir e a disponibilizar água potável nas edificações. O termo água fria é utilizado uma vez que não há modificação artificial da temperatura. Então, é uma água que se encontra na temperatura ambiente. A norma que trata das instalações de água fria é a NBR 5626, que foi atualizada em 2020, que estabelece, entre outras coisas, exigências e recomendações relativas ao projeto, à execução e à manutenção das instalações prediais de água fria. A NBR 5626-2020 também trata das instalações prediais de água quente, que não é objeto de estudo na nossa disciplina. As instalações de água fria, de acordo com a norma, devem ser projetadas e executadas de modo a garantir o fornecimento contínuo, em boa quantidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações. Além disso, as instalações de água fria devem preservar rigorosamente a qualidade da água e do sistema de abastecimento. O abastecimento pode ser oriundo de um distribuidor público, que é quando realizado por empresa de abastecimento público, por exemplo, a CAERN, ou um sistema autônomo de água e esgoto, que são órgãos municipais. Pode ser oriundo de uma fonte particular, quando o abastecimento é de responsabilidade do proprietário. É o exemplo do que acontece em poços. Além disso, pode-se haver também um abastecimento misto, onde você tem parte da água oriunda de uma fonte particular, parte oriunda de um distribuidor público, sendo essa situação a que ocorre no campus Mossoró do IFRN. Quanto à forma como é feito o abastecimento, nós podemos ter um sistema direto de distribuição. Ocorre quando a rede de abastecimento possui boa pressão e fluxo contínuo, ou seja, boa vazão. Nesses casos, as peças de utilização são alimentadas diretamente pela rede de abastecimento, sem a necessidade de reservatórios. Então, aqui nós temos a imagem de um sistema direto de distribuição sem bombeamento, onde observem a ausência de reservatório, seja inferior ou superior. Os pontos são alimentados diretamente pela rede. E aqui nós temos um sistema direto com bombeamento através de uma bomba booster, que é um tipo de bomba que serve para aumentar a pressão nos pontos mais elevados, mas ainda assim nós não contamos ainda com reservatórios. As vantagens nesse tipo de abastecimento é que ele não necessita de reservatórios, tem uma maior economia de espaço e, é claro, tem um menor carregamento estrutural. As desvantagens estão no fato de que é um sistema que depende da companhia, depende do distribuidor de água. Então, a desvantagem é que a confiabilidade no fornecimento contínuo e com pressão adequada pela concessionária são necessários. Além disso, interrupções devido à necessidade de manutenções fariam com que o abastecimento fosse descontinuado. Nós também temos o sistema indireto, e o sistema indireto pode ser classificado em sem bombeamento e com bombeamento. O sistema indireto ocorre quando a rede de abastecimento possui boa pressão suficiente e fluxo não contínuo. Então, nesse caso, nós precisamos reservar a água em um reservatório superior para armazenar água visando os momentos de descontinuidade do abastecimento. Então, aqui nós temos duas imagens mostrando o sistema indireto sem bombeamento, onde há uma pressão suficiente para alimentar o reservatório superior, todavia o fluxo não é contínuo, então nós precisamos reservar água em um reservatório superior que alimentará os pontos por ação da gravidade. Além do sistema indireto sem bombeamento, nós temos também o sistema indireto com bombeamento. Acontece quando nós não temos nem pressão nem vazão suficientes. Então, nós precisamos de um reservatório inferior, onde nós vamos succionar e recalcar água para um reservatório superior, para então fazermos a distribuição por gravidade. Então, observe que pela ausência de uma boa pressão, nós precisamos de um sistema elevatório
para levar a água até o reservatório superior. As vantagens desse sistema é que o armazenamento de água para suprimento ele é contínuo. E como desvantagem, nós temos um maior carregamento estrutural, uma vez que nós temos a presença de um reservatório, como também a possibilidade aumentada de contaminação do reservatório, sendo necessária limpeza periódica a cada 6 meses. Então a norma prescreve uma manutenção periódica e prescreve o tempo de 6 meses como tempo máximo entre limpezas. Além disso, nós também temos o sistema misto, que ocorre quando as peças de utilização são alimentadas tanto por sistema direto e como por sistema indireto, o que acontece na maioria das casas quando se tem, por exemplo, torneiras de jardim alimentadas diretamente pela rede e você tem um reservatório superior onde você armazena água para a utilização nos pontos internos da residência. Então nós temos aqui uma torneira alimentada diretamente pela rede, configurando o sistema direto, e nós temos também a presença de um reservatório superior visando os momentos de interrupção do fornecimento. Então, nesse caso, nós temos direto e indireto, configurando assim um sistema misto. A ANBR 5626 de 98, como também a 5626 de 2020, recomendam a adoção do tipo direto para alguns pontos e indireto para outros, explorando-se as vantagens de cada tipo de abastecimento. Agora nós vamos falar das instalações de água fria, de maneira que a gente vai apresentar para vocês agora todas as tubulações e componentes típicos de uma instalação predial em um edifício de múltiplos pavimentos. Para residências, nós temos pequenas modificações que serão apresentadas durante a disciplina. Então, aqui nós temos o esqueleto das instalações prediais de água fria. É como se nós tirássemos tudo aquilo que não é instalação predial e temos aqui um esquema de todos os elementos que vão compor uma rede predial de água fria em um edifício. Então, primeiramente, nós temos aqui a representação de uma rede de distribuição que é proveniente de um reservatório distribuído pela cidade. Nessa rede é feita uma ligação individual através de um ramal predial. Esse ramal predial vai passar por um cavalete, que é essa instalação que serve para a colocação do hidrômetro. Então, o hidrômetro é o primeiro elemento da instalação predial. Depois do hidrômetro, nós temos uma tubulação que vai até o reservatório inferior, chamada de alimentador predial. Temos o reservatório inferior. Temos no reservatório inferior uma tubulação chamada de tubulação de sucção, que é a tubulação que vai succionar a água. A bomba, o conjunto motor-bomba, vai puxar a água e vai levar até o reservatório superior. Essa tubulação que liga a bomba ao reservatório superior é chamada de recalque. Temos então o reservatório superior e agora nós vamos ter o abastecimento por gravidade. A tubulação ou as tubulações conectadas no fundo dos reservatórios é chamada de barrilete, assim como também o espaço onde ficam essas tubulações no projeto arquitetônico. Do barrilete vão derivar as colunas de distribuição que vão descer e atravessar os pavimentos do edifício. Das colunas, para cada unidade consumidora, ou seja, cada apartamento, nós vamos ter a ligação de um ramal, que é uma tubulação que vai alimentar todos os pontos de um determinado apartamento. E dos ramais vão se derivar os sub-ramais, que vão alimentar um ponto de água exclusivamente. Então vamos começar com o hidrômetro. O hidrômetro é o primeiro elemento da instalação predial interna. É o aparelho comumente instalado no muro divisório dentro de caixas apropriadas e com a função de medir o consumo de água. Então aqui nós temos um vídeo mostrando o funcionamento de um hidrômetro. Bom, a KR diz que os hidrômetros devem ser instalados a no máximo 1,5 m da testada do imóvel. Elas devem ser abrigadas em caixas apropriadas, de modo a permitir fácil remoção e leitura, e o abrigo deverá ser construído pelo proprietário e deve ter livre acesso ao pessoal do serviço de águas local. Então aqui nós temos a imagem do hidrômetro e cavalete no modelo padrão Cairn. Então aqui nós temos o cavalete, que é essa formação através de um
sifão invertido, onde é colocado o hidrômetro que tem a função de medir o consumo de água. O hidrômetro deve ser instalado dentro de uma caixa apropriada com o modelo especificado pela companhia local, onde serão determinadas as dimensões e os materiais e a forma como deve ser construída essa caixa. Depois disso, nós temos o alimentador predial, que é aquela tubulação entre o hidrômetro e a torneira de boia do reservatório inferior ou superior, quando não houver bombeamento. Então, a torneira de boia, por sua vez, é um dispositivo que promove a interrupção do fornecimento de água para o reservatório quando o nível operacional é atingido. Ela pode ser mecânica ou elétrica. Aqui nós temos a imagem de uma torneira de boia mecânica. Então, uma vez que o nível do reservatório atinge o valor máximo, a torneira de boia vai interromper a entrada de água através aqui de um fechamento comandado pela posição da boia. Por isso o nome é chamado de torneira de boia. Aqui nós temos uma torneira de boia mecânica. Temos então o reservatório inferior e depois do reservatório inferior nós vamos ter a estação elevatória, que é o conjunto de tubulações, peças e acessórios responsáveis por bombear a água de um reservatório inferior para um superior. Dentro da estação elevatória nós vamos ter vários elementos. Teremos a tubulação de sucção, que é a tubulação que interliga o reservatório inferior à entrada da bomba. Teremos a tubulação de recalque, que é a tubulação que interliga a bomba até o reservatório superior. Então aqui nós temos uma estação elevatória, mostrando a tubulação de sucção, como também aqui a tubulação de recalque. Tubulação de sucção, tubulação de recalque. Uma vez que a água atinge o reservatório superior, nós temos aqui os reservatórios, que têm a função de armazenar água. Eles podem ser de concreto, podem ser de alvenaria, podem ser de plástico, polietileno, como podem ser também reforçados com fibra de vidro. O barrelete é a tubulação ligada ao reservatório e tem a função de limitar as ligações no reservatório. Então, imaginem só se para cada apartamento nós tivéssemos que ter uma tubulação conectada no reservatório. Então, para limitar a quantidade de ligações no reservatório, nós temos apenas uma ou duas tubulações que vão pegar essa água e vão distribuir para as diversas unidades. Então, essa tubulação é chamada de barrelete. E nós temos dois tipos de barrelete conforme o traçado. Temos um barrelete unificado e temos um barrelete ramificado. Então aqui nós temos o espaço que também é chamado de barrelete, onde teremos aqui as tubulações chamadas de barrelete hidráulico. Nós temos um barrelete unificado, onde todas as colunas vão descer em um mesmo lugar, e temos aqueles barreletes do tipo ramificado, onde a gente tem colunas distribuídas por toda a edificação. Aqui nós temos um barrelete ramificado e aqui nós vamos ter um barrelete unificado. Uma vez que a água chega nos barreletes, ela vai para as colunas de distribuição, que são aquelas tubulações originadas do barrelete que alimenta os ramais de cada unidade consumidora. Os ramais são as tubulações que saem da coluna de distribuição e alimentam os subramais. E os subramais, por sua vez, são aquelas tubulações que saem do ramal e vão diretamente à peça de utilização. Então aqui nós temos um exemplo de uma coluna de distribuição. Então é uma tubulação vertical que atravessa os pavimentos e alimenta os ramais. Aqui nós temos a imagem de um ramal, que alimenta mais de um subramal. E aqui nós temos o subramal, que é aquela tubulação que alimenta apenas um ponto especificamente. Temos outras definições como ponto de utilização. É o ponto na extremidade de saída de um subramal. Então aqui nós temos, por exemplo, um ponto de utilização. Temos a peça de utilização, que é uma peça ligada a um subramal para permitir a utilização da água. Temos também o aparelho sanitário, que é aquela peça destinada a coletar
a receber as águas utilizadas. Então aqui nós temos, por exemplo, um ponto de utilização, a torneira seria uma peça de utilização, e temos aqui o aparelho sanitário como sendo aqui a cuba dessa pia, onde a gente vai receber a contribuição a partir do momento que a água passa de ser potável, deixa de ser potável e passa a ser considerada como esgoto. Nas instalações também de água fria, nós vamos ter os registros. Temos o registro de gaveta, utilizado para interromper ou dar vazão total à água. Nós temos aqui a presença de uma gaveta comandada por essa peça aqui, onde a gente vai girando, abrir e fechar essa comporta chamada de gaveta. Então, por isso, a gente chama de registro de gaveta. Nós vamos ter o registro de esfera, que é esse tipo de registro que também serve para fechar ou para permitir a vazão total à água. Então, a gente não pode deixar ele semi-aberto ou semi-fechado. E o nome esfera porque ele tem uma esfera que vai permitir ou não permitir o fluxo de água dependendo da posição. Nós temos o registro de pressão, que é um registro utilizado para controlar a vazão de água em uma tubulação, especificamente a do chuveiro. Nós temos o registro globo, que é utilizado nas instalações de combate a incêndio, controla a vazão de água em uma tubulação, pode funcionar parcialmente aberto ou fechado. E a norma diz que os registros têm a função de permitir a manutenção de qualquer parte da rede predial de distribuição. Então, a norma recomenda o emprego de registros no barrelete, em trecho próximo à ligação ao reservatório, na coluna de distribuição posicionado antes do primeiro ramal e no ramal posicionado antes do primeiro subramal. Então, na aula de hoje, eu apresentei para vocês a norma NBR 5626-2020, que já foi atualizada, fontes de abastecimento, os tipos de abastecimento e apresentei para vocês os elementos do sistema predial de água fria. Então, no momento síncrono, nós vamos abordar esses temas com mais detalhes, mais exemplos, mais explicações. Também vamos tirar dúvidas que, porventura, tenham surgido. A gente se vê.